E aí, gremistas? Mais um vídeo do nosso canal Sítio Gremista. Tá morta a cobra! Tiro dado, bugio deitado, minha gente. 2-0 fora de casa e, teoricamente, fechamos a classificação. Podemos agora jogar com o regulamento embaixo do braço. Temos grupo para jogar com o time que quisermos agora contra o Veranópolis e chegarmos tranquilo terça-feira que vem, sem ser essa próxima, para jogarmos a Libertadores. Antes de falar do jogo, queria mandar os famosos abraços aí pro pessoal aí. Eu queria mandar um abraço pro Maromba aí, tá ligado no canal. Roberto Soares, e aí meu bruxo, antigão aí no canal aí, tá vidente, brother. Golaço do Killer aí, se bem que não precisa ser muito vidente aí o nosso é o artilheiro do gauchão aí, né? Pro Fábio de Maceió e para todos os gremistas que estão em Maceió aí. É isso aí, meu bruxo. Tu não é de algodão, brother. Pode crer, tá ligado? Pro Vinícius Duarte aí de Rosul, aí de Rosário, todos os gremistas de Rosário. Inclusive tem um macaquito aí, amigo meu em Rosário. E esses dias ele perguntou se eu não mando abraço pra Colorado. Mando abraço. Só que dia de abraço pra Colorado é um dia especial. Eu tenho uma lista aqui bem grande, se bem, tá aqui, tá ela aqui, bem grande. Se bem que vocês andam meio sumido, né? Mas é depois de Grenal. Abraço pra macaco, é depois da vitória do Grêmio em Grenal, aí no outro dia eu abraço vocês bastante aí, chinelagem. É isso aí, meu bruxo. Queria mandar um abraço também pro Diego Kaiser, pro Roger e pro Noel, de Criciúma, a pedido do Cláudio Kilmister. O Cláudio aí, que tem a fotinha aí de perfil com o Leme do Motorhead aí. Pode crer, brother. É isso aí, Motorhead e Grêmio aí, pode crer. É isso aí. Então assim, minha gente, era o jogo que nós precisávamos, uma grande atuação do Grêmio. O Grêmio até os 20 minutos, que o Veranópolis não é bobo, né? É jogo de gauchão e assim, para aqueles que vamos dizer, entendem um pouquinho menos de futebol, acho que gauchão é chegar e sair goleando. E não é. Principalmente nessas fases de mata-mata, onde eles jogam com a dupla Grenal a vida. E assim o Grêmio até os 20 minutos tinha até o controle do jogo, mas estava sofrendo muito com a marcação do Veranópolis, que jogou certinho, que jogou no lugar, um time bem ajeitado, um time bem arrumado em campo e perigoso até de certo ponto. Só que até os 20 minutos o Grêmio estava tendo uma dificuldade, mas o perigo não surgiu. Não levaram tanto perigo ao time do Grêmio. E o Grêmio continuava com mais volume de jogo. Dos 20 minutos do primeiro tempo até o final, o Grêmio teve um grande domínio do jogo, de todo o jogo. Claro que com dificuldades, o Grêmio no primeiro tempo teve uma certa dificuldade para passar da marcação do Veranópolis, só que o Grêmio dessa vez não sucumbiu a esse tipo de marcação. Luan hoje esteve muito bem na minha opinião, o guri Luan buscando alternativas quieto, daquele jeito dele sumido, mas sempre com um toque refinado, e hoje ele buscou o jogo, gostei do Luan. E assim, o problema do Grêmio, o que eu quero dizer é que desta vez, com essa marcação, o Grêmio se comportou bem. O Grêmio tentou da maneira que deu, tanto que, assim, o que eu achei um pouco meio preocupante, não é preocupante, eu não gostei muito da atuação do Léo Moura. Apanhou muito em campo, apanhou muito, inclusive revezando, antes das substituições, revezando com o Ramiro. Ramiro muitas vezes era quem ia e ele fechava no meio ali. Mas assim, muito boa atuação, Léo Moura, grande jogador. É que eu, na minha opinião, eu testaria outro jogador com a 10. Mas é aquilo que, modéstia à parte, eu venho falando. O Grêmio voltando a um esquema que já conhece, né? Com as peças de reposição, com o retorno de jogadores importantíssimos, como o Michael, que jogou de bola esse rapaz, distribuindo o jogo do primeiro ao final do jogo muito bem, até muito bem o Michael. Jeromel já voltou, parece que nem estava fora de campo. Voltou destruindo. Jeromel destruiu hoje. Que zagueiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Grêmio teve uma boa atuação consistente,
com as dificuldades de pegar uma marcação dessa, mas muito superior ao Grêmio de 2, 3, 4 jogos atrás aí, por exemplo, nessa sequência de empates que nós tivemos, onde o Renato tentou alternativas e realmente a falta do Michael, do Jeromel, da saída de bola, o Grêmio pegando esse mesmo tipo de marcação, penou, foi medíocre em certos jogos e preocupante, mas como o nosso treinador mesmo falou, o Grêmio na hora certa ia começar a jogar. E como modestamente eu falei no outro vídeo, a minha esperança era essa, que o Grêmio agora tivesse uma grande atuação, fizesse o resultado, para nós poder seguir o baile aí no ano aí, que é grande, é cumprido o ano aí com jogos e é de grande esperança para nós, porque nós estamos vendo que o time realmente está jogando muito futebol. Bolanhos, artilheiro do campeonato, Negrão aí, Miller Killer Bolanhos. Modéstia à parte, eu falei no início do ano aí num vídeo que eu tenho sobre ele, hein, que esse ano era dele. Entendeu? Então, assim, jogando muita bola, Edilson gastando futebol, o Grêmio continua com os mesmos problemas, como o Marcelo Oliveira, ridículo. Marcelo Oliveira hoje, muito mal. Teve momentos assim, mas mesmo padrão. Não marca, bizonho, saída de bola inútil, apoio nenhum. E a marcação chegava uma hora que... duas vezes pelo lado esquerdo, os caras vinham chegando e tinha um marcando o cara, outro dando cobertura, o Oliveira dando cobertura e um cara dando cobertura pro Marcelo Oliveira. Aí não dá. Entende? Mas fora isso, o Grêmio jogou muito bem. Né? As substituições do Renato, depois ele tirou o Léo Moura, botou o Michel. Eu não vou falar sobre cada substituição, porque aí vai dar um esquema atrás do outro. Então, assim, ó, vou falar das três. Depois, o Luan e o Michel, ele depois botou tirou o Pedro Rocha e entrou o Gata Fernandes, tirou o Bolanhos e botou o Lucas Barros. E eu queria falar sobre isso aí. Como modestamente eu falei aqui também, eu acho errado mudar o esquema para um 9 e o 9 vai entrando esse esquema nos jogos, onde dá para colocar. E fiquei muito feliz com o gol do Lucas Barros, que é um jogador de extrema qualidade, matador. Inclusive ele já tinha errado um, aonde ele meio caindo, já sem ano, quase fez o gol. Passe primoroso do Gaston Fernandes, que tinha um lençol para o lado esquerdo para abrir, e ele enganou todo mundo e largou uma bola primorosa para o Lucas Barros fazer seu primeiro gol pelo Grêmio, primeira assistência de Gata Fernandes. Dois jogadores importantíssimos e que vão dar muito o que falar ainda para o Grêmio. E outra coisa importante que eu vi no jogo é o senso de grupo. Ninguém é reserva. Lucas Barros hoje resolveu o problema, minha gente. E não é necessário começar jogando. O esquema já está encaixado. Hoje você comprovou que esse esquema, que modéstia à parte, eu venho brigando aqui, dizendo que é esse o esquema que o Grêmio tem que jogar, com um 10, né? E sem um homem de área, tanto que quando entrou o homem de área fez o gol. O time vai se acomodando e vai se acostumando a jogar no outro esquema aos pouquinhos. E nós já temos um esquema encaixado. Então, assim, eu gostei muito do jogo do Grêmio hoje. Matamos a cobra para podermos jogar tranquilo a Libertadores, porque o próximo jogo de volta na Arena, é coladinho com o nosso jogo da Libertadores. Nosso segundo jogo nos grupos. Então, assim, ó, grande jogo do Grêmio. Inclusive, o Grêmio parou de dar balão também. O Grêmio hoje faz lançamentos, porque tem saída de bola. Inclusive, se vocês prestarem atenção, o Grêmio estava tendo muita dificuldade no primeiro tempo. Eu gostei mais do Grêmio no segundo tempo, né? Muita dificuldade em passar a barreira do Veranópolis, que se vocês analisarem o primeiro gol, é um lançamento. Que enganou o goleiro, e ali estava que hoje, para mim foi, assim, vamos dizer, o jogo onde o Bolanhos menos rendeu, desde o início do ano, desde as grandes apresentações dele, mas estava ali para conferir, que é isso que ele tem que fazer. Estava ali para meter a bola para dentro, e é artilheiro do campeonato. Então, assim, ó,
Grande apresentação do Grêmio, era isso que precisava, confirmar, encaixar, fazer o resultado, porque aquele 1-0 para mim estava pouco, e agora, né, tá morta a cobra, é terminar de fechar o caixão do Veranópolis e jogar a Libertadores. Vamos que vamos, minha gente, esse ano é nosso, dale Grêmio!